A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e satisfação que nós damos continuidade a esse estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o versículo 19 do capítulo 1 de Cartas aos Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Só para reiterar, já temos vários vídeos deste capítulo. Então estamos fazendo passo a passo cada versículo, porque o estudo ele é bem amplo, né? E como diz o salmista em sua palavra, na palavra que ele escreve a respeito de Deus, lá no Salmo 119, que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela amplia o nosso coração. Então, nesse sentido aí, amplia o nosso entendimento. Então, eu quero que os senhores e senhoras, aqueles que não viram os vídeos anteriores, acompanhem. Tem desde o primeiro versículo e já estamos no versículo 19. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Diz assim o versículo 19: visto que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Então, nós vimos aqui a manifestação de Deus. Por que será que Paulo ele fala a respeito de conhecer, que Deus se pôde conhecer? Se nós lermos lá o que o apóstolo João escreveu em seu primeiro capítulo do Evangelho de João, ele vai dizer que o Verbo se fez carne. Então, Deus, a palavra, estava na palavra ali, estava no sentido de tudo, que a palavra simboliza a inteligência, a sabedoria. E Deus ele se pôde conhecer por meio de Cristo Jesus. Os romanos, eles eram muito idólatras. E nesse momento aqui, Paulo estava mostrando que era necessário conhecer a Deus. E aqui na parte B do versículo, ele fala assim, porque Deus lhes manifestou. Quando Jesus veio ao mundo, ele se manifesta para todas as pessoas. Primeiro ali para os judeus e depois para todos os gentios, para todo o mundo, conforme é conhecido hoje. Nós vimos que o poder, a manifestação de Deus está em todo o canto. Se você pegar o Alcorão, vai estar lá escrito a respeito de Jesus, várias religiões, em qualquer parte do mundo hoje, Jesus é falado, nem que seja no sentido histórico, nem que seja no sentido assim, não, passou um homem, tem uma religião que se chama cristianismo, os cristãos, os protestantes, é a mesma coisa, porque é aquele que crê em Jesus Cristo. Então, lá no Evangelho de João, só para fundamentar mais isso que eu estou falando para os senhores e para as senhoras, no versículo 9 e 10 diz assim, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Ou seja, Jesus ali estava vindo. João está mostrando que Jesus estava vindo ao mundo para mostrar um caminho, porque lá na frente ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no versículo 10 ele fala assim, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Até hoje, as pessoas não estão conhecendo a Deus. Tem pessoas que falam assim, eu estou procurando Deus. Deus nunca esteve perdido. Não tem como ninguém procurar a Deus. É as pessoas que estão perdidas, é as pessoas que precisam pedir para Deus os achar. Porque Deus nunca esteve perdido. Sim, as pessoas estão perdidas no quê? Nas suas idolatrias, nos seus enganos, nas suas concupiscências e assim sucessivamente, ou seja, nos seus pecados. Então, lá, Paulo, também, mais Barnabé, teve uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 14, no versículo 17, quando eles estavam ali na região da Icônio, Lista e Derbe,
Foi um fato muito interessante que aconteceu ali, que eles foram adorados como se fosse Júpiter e Apolo, os deuses gregos ali, né, naquela região. E eles ficam indignados, eles rasgam as suas roupas e falam que não, eles não podem ser adorados como deuses, porque eles não eram, eles estavam ali para testificar, para manifestar o poder de Deus, e não o poder deles, porque eles não tinham nada deles mesmos, mas o que eles estavam fazendo ali era o poder de Deus. O versículo 17, lá de Atos 14, diz assim: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Olha aí que interessante, Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, ou seja, Deus sempre se manifestou às pessoas e muitas vezes as pessoas não o perceberam que era, não percebiam que era Deus, assim como hoje. Deus dá tantos livramentos, dá tantas coisas boas, né? Esse ano de 2020 que passou, quantas pessoas foram livres de morte, de acidente, de pandemia, de outras coisas, e as pessoas muitas vezes não estão nem aí, não agradece a Deus, fica falando que o ano foi péssimo, foi isso, foi aquilo, e não é bem assim. Se eu estou vivo aqui hoje, é porque Deus me deu algumas vitórias para que eu pudesse estar aqui hoje fazendo esse testemunho, dando este agradecimento, em forma de agradecimento das bondades de Deus. E continuando o versículo 17, ele diz assim: ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheitas em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Nós vimos aí até hoje, Deus continua fazendo isso. Naquela época, Paulo já falava que Deus já estava fazendo isso. E hoje ele continua ainda enchendo as despensas das pessoas, dando comida em abundância. O Brasil é o celeiro do mundo, tem dado alimento. Isso é mérito dos homens? Não. É que Deus tem capacidade, Deus tem dado chuva, tem abençoado a terra, tem livrado das pragas e outras coisas. E com isso tem trazido alegria para as pessoas. Só que aqui Paulo ele quer falar de uma alegria eterna, porque a justiça de Deus é uma justiça eterna. Então nós não podemos ficar envolvido com idolatrias, envolvido com coisas que não seja do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Por isso que ele fala aqui que Deus tem se manifestado e nós temos que conhecer essa manifestação de Deus. Não podemos desprezar esta manifestação, porque é isso que a palavra nos mostra. Temos que abraçar essa manifestação de Deus, intermédio da sua palavra, dos milagres, das coisas boas que Deus tem feito para nós por meio de Jesus Cristo, o nosso único caminho, o nosso único e eterno Salvador. Vamos dar continuidade no próximo vídeo, no versículo 20. Então, só para reiterar, hoje nós fundamentamos esse estudo em Atos dos Apóstolos 14, 17, mas eu reitero para os senhores e para a senhora que leiam o capítulo inteiro para entender todo o contexto do que foi falado aqui hoje. E também João 1, 9 e 10. Mas eu peço também que leiam o versículo inteiro e, se possível, o livro inteiro. Vamos criar o hábito. Um forte abraço e até o próximo estudo. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe.